Já estamos de volta para mais um bloco do nosso TVB Entrevista, hoje conversando com Beto Caputo, que é um dos homens mais premiados no Brasil, gestor de uma rede hoteleira com 77 hotéis. Joinville, para o Brasil, daqui a pouco para o mundo, né? Beto, no bloco anterior a gente falou um pouco sobre esse teu trabalho, né? A extensão do que hoje você gerencia, né? Quantos funcionários você tem aí sob o teu guarda-chuva? Olha, por acaso eu olhei hoje pela manhã, são 3.070 funcionários. Meu Deus. Funcionários diretos, né? Claro, indiretos tem outro tanto, mas funcionários diretos ligados à Atlas, 3.070. Até porque os hotéis hoje também têm essa terceirização, né? Ou não tanto. Por exemplo, você vai numa loja, tá, o pessoal da limpeza, de segurança é de uma empresa contratada. Pouco na hotelaria ainda, sabe? É? Pouco. Eu diria hoje o que a gente tem terceirizado que pode ser relevante seria segurança, a gente não tem segurança, estacionamentos a gente também não opera e lavanderia que a gente lava os lençóis e fronhas fora. Né? O resto basicamente é mão de obra interna. Tá? A gente tem um programa de treinamento muito forte, programas de carreira de pessoas, então a gente gosta muito de ter as pessoas conosco e ter o total controle do serviço que é prestado aos clientes. Claro. Nesses 77 hotéis, você mesmo disse aqui por Joinville, tem um hotel diferente, né? Para cada um do público, aquele que vem a negócios, aquele que vem a lazer, né? Ou seja, várias atividades. Como é que você pode classificá-los, né, no tipo de mercado que eles estão atuando? Bom, quando a gente fala de turismo, né, turismo é uma indústria bilionária mundo afora. Representa mais ou menos 10% do PIB mundial. É muito grande. Né? E é uma indústria que só cresce. Né? A gente sempre fala que com o desenvolvimento dos países, da população, você tem diferentes classes sociais, idades, o mais jovem, o mais de idade, o do meio, todos querem viajar e cada vez mais. Né? Então, é uma indústria que só vai crescer, uma indústria realmente abençoada. Quando olha o turismo como um todo, você diria, olha, tem o turismo de lazer tradicional, você tem o turismo de negócios, pessoas viajando para fazer negócio, para fazer as convenções, as feiras, né? Enfim. Aí dentro do negócio tem, vamos dizer, um segmento que seria o turismo de eventos, que cresceu muito pós-pandemia, é o que mais cresceu. E depois que eu falo que é o turismo de entretenimento, que hoje é muito forte. Shows, campeonatos esportivos, eventos familiares, que é entretenimento. Então você tem turismo de lazer, propriamente dito, férias, turismo de negócio, eventos e entretenimento. Os quatro reagiram um pouco diferente pós-pandemia. Uhum. Quando veio a pandemia, se falava, olha, o turismo de negócio vai cair muito. Tem a videoconferência. Né? Para que eu preciso viajar para São Paulo para fazer uma reunião? Uhum. Pega o celular, pega o tablet, coisa que vale. O fato que, depois de 5 anos pós-pandemia, fazemos 5 anos do início da pandemia, agora esse mês, né, de março, 5 anos de quando começou, o turismo de negócio ele caiu muito durante a pandemia e ele vem voltando gradualmente, né, e se aproximando do nível que você tinha antes. Porque também o home office não deu tão certo assim, né? Ou seja, tu ficar só no digital. Não muito certo, muitas empresas querendo voltar totalmente para o presencial, mas o fato as pessoas gostam de interagir. Né? Se antes eu fazia uma viagem para visitar um cliente, hoje eu faço 5 calls com esse cliente, depois eu faço a viagem. De qualquer jeito tu vai viajar. Eu vou fazer. Né? Então, nós ganhamos produtividade, essa é a verdade, com essas ferramentas, e a viagem não foi eliminada. Então, o turismo de negócio, ele vem subindo gradualmente, encostando no que era antes. O turismo de lazer já voltou durante a pandemia, quando as pessoas precisavam sair de casa, precisavam ir para o campo. Então, o primeiro que voltou foi o turismo de proximidade, o turismo de interior. E hoje, cada vez mais cresce, porque as pessoas querem descansar, querem ter esses breaks, né, entre férias, querem ter as férias, querem ir à praia, querem ir à serra. Então, o turismo de negócio só cresce. Não, negócio não, turismo. Desculpe, turismo de lazer. Desculpe. Aí o turismo de eventos, né, que são as férias. Mas eu queria voltar ainda nesse lazer, né? Vamos lá. A gente está habituado com os grandes hotéis de lazer, você tem tubo d'água, você tem aqueles complexos de piscina, enfim, né? Que são do interior. Quando eu digo interior, não é porque são em cidades pequenininhas, mas não ficam no litoral, certo? Eles
vão para o Brasil lá dentro da sua estrutura, né, de mata, enfim. E nós temos o outro ainda de lazer, que são hotéis menores, mas que daí usam o lazer fora do hotel, certo? Tem aquelas atrações de trilhas, o que seja. Há crescimento nesse hotel menor sendo de lazer, de suporte ao lazer, que está no seu entorno, ou a tendência são os hotéis terem as suas grandes estruturas? As duas coisas estão acontecendo, né? Porque o resort que a gente fala, tem entretenimento interno, ele tem vários deles, claro, no interior, mas você tem praia também. O Beach Park é um grande resort que tem toda a atração na beira do mar, né? Então você vai ver isso mais acontecer. Parque aquático em frente à praia, você vai continuar vendo isso acontecer. Em paralelo, novos destinos estão sendo descobertos e pequenos hotéis, pousadas de luxo, pequenas redes de hotéis de luxo também crescem. Como eu falei, o crescimento ele é disseminado em vários segmentos, né, em termos de turismo. A pandemia deu um boom muito forte, especialmente no luxo, porque o brasileiro endinheirado não podia mais ir para o exterior, ele começou a consumir hotel de luxo no Brasil. E aí você tem destinos, Trancoso, o Ceará, enfim, alguns destinos e produtos de luxo que foram muito bem e continuam indo, né? Em paralelo, os grandes resorts também começaram a se expandir. E o grande resort ele atende tanto o lazer das famílias, geralmente criança, muito forte, mas eles também têm áreas de eventos para convenções. Certo. Então você vai ter ali no interior de São Paulo, né, grupos, grandes resorts que durante a semana são convenções, no final de semana são lazer. Aí nas férias é lazer todos os dias. Então eles conseguem ter um mix de receita muito saudável para manter sempre a quantidade de hóspedes em alto nível. Isso. Alto número, não é nível? Alto número porque ali custa muito caro operar um resort desse. Então você precisa estar cheio o tempo todo. Em média, quantos hóspedes tem nesses resorts? Eu diria que assim, um resort de bom tamanho típico hoje, ele tem pelo menos 500 apartamentos, que você tem 3 a 4 pessoas, você tem 2.000 pessoas. Tranquilamente. 2.000 pessoas num hotel. Sim. E aí tem uma relação também em número de hóspedes para o número de funcionários. Exatamente, que depende um pouquinho de quanto mais luxuoso é o hotel, menos, né? Mas em resort você tem resorts de luxo, você tem mais de um funcionário, mais do que um funcionário por hotel. Como no hotel econômico você pode ter às vezes... Por hotel não, é por hóspede. Desculpe, por quarto. Por hóspede. Mais do que um funcionário por hóspede, e no hotel econômico você pode ter um funcionário para cada 5 hóspedes. Então, isso depende da proposta de serviço que você dá. Mas na média eu posso dizer que é 2 para cada hóspede, aliás, 2 hóspedes para cada funcionário? Não chega a isso. Estou falando aí Sérgio, acho que assim, média, falar de média para esse número é complicado porque são diferentes os produtos e as entregas. Certo. Tá? Então, até que o número, né? Quantos quartos tem nessa rede de menor volume, como também para esses eu por exemplo, estive agora no Natal visitando um hotel de praia de luxo no Nordeste, que eram 40 apartamentos, tinha 150 funcionários. Não? Mas é uma proposta toda diferenciada. Por exemplo, o que tinha lá de diferente? Um serviço impecável, serviço de praia, 2 restaurantes, serviços de entretenimento, massagens, academia, um personal trainer à disposição, mordomo para desfazer a mala. Então, todos esses serviços que agregam pessoas. Claro. E que hoje tem um público muito disposto a pagar. Eu ia dizer isso. Né? A gente acha que esses hotéis ficam ali vazios, ao contrário, né? Não, eles têm boa ocupação. Aqui nós temos no Rio Grande do Sul também um hotel boutique premiado. Eles falam que é o melhor do Brasil, um dos melhores do mundo. Sim, em Gramado, isso. né? Que ganhou um prêmio. É fantástico, eu conheço o empreendimento, conheço o proprietário. Ele faz um trabalho fantástico. Pra você ter uma ideia, ele está com um plano agora, ele não tem muitos apartamentos. Ele tem um plano agora de reduzir. Como assim? O hotel super bem sucedido, premiado, e o projeto dele é diminuir. Porque ele quer aumentar ainda mais a entrega. Deixar mais caro, né? E mais exclusivo e mais com mais serviços. Sim, né? Porque já é uma relação meio
3 para 1, né? Ou seja, eu estou brincando, mas seriam 3 funcionários para cada hóspede. Como você disse, tem um serviço extraordinário. Até que as instalações não são nada absurdas, né? É uma casa antiga. Cada vez mais, assim, primeiro, pessoalmente, assim, na minha opinião, um fator fundamental na precificação do hotel é a localização. Eu sempre brinco como exemplo. Você quer ficar num hotel que você abra a janela e você veja o Papa em Roma, vai custar muito caro. Sim. Mesmo que o banheiro não é o banheiro mais moderno do mundo, daquele quarto. Mas você tem a vista do Papa, né? Que é exclusivo. Então, a localização é um ponto estratégico, tanto cidade como local naquela cidade. Certo. E depois, claro, o serviço que você presta. Então, você falou, esse hotel, ele nem tem um prédio tão deslumbrante, mas o serviço é tão bom que as pessoas vão lá e pagam por isso. Você falou 2 restaurantes, um hotel especial, né? E eu me lembro de uma conversa tempo atrás que tivemos, e você me disse, eu perguntei, escuta, Beto, o que mais incomoda num hotel, né, para você administrar, que é aquilo que realmente sempre tem uma zica, tem alguma coisa. Aí tu me respondeu, Sérgio, restaurante. Né? A rotatividade do quadro de funcionários, a questão dos ingredientes. Continua sendo assim, o restaurante é o ponto... Eu diria assim, que o restaurante, primeiro, ele não representa a maior parte das receitas de um hotel, normalmente, mas ele é extremamente importante na experiência que o cliente leva. Digamos, não existe um bom hotel com café da manhã, mais ou menos. E o café da manhã são todos os dias, tem que o funcionário chegar lá às 3, 4 horas da manhã para preparar para 6 da manhã. Mas é o tal do salão do café, não é restaurante. Mas ele faz parte do pacote de restaurantes. Quando a gente fala assim, alimentos e bebidas do hotel, você tem o café da manhã, você tem o almoço, o jantar, tem o room service e tem todo o serviço de banquetes. Né? Então, o restaurante, ele exige muita mão de obra, ele tem uma diversidade de cardápios, de entregas, que conforme o cliente você tem que mudar. Então, ele é um desafio. Mas, cada vez mais, os hotéis e os restaurantes de hotel estão se portando como restaurantes abertos ao público e abertos à comunidade. Então, aquele negócio que o restaurante de hotel ele é caro e ruim, é algo que a gente combate ferozmente. Né? Restaurantes de hotel, eles têm que ser preços compatíveis com o mercado que eles estão, como os demais restaurantes, e que tem que ter qualidade, né, superior conforme a proposta que é apresentada. Tanto cada vez mais você vê chefes estrelados, estrelas Michelin, dentro de hotel. Né? Por quê? Porque o hotel tem uma estrutura para ter um bom serviço de alimentação. Então, os hoteleiros sabem disso, é uma oportunidade de negócio, porque hoje muita gente... E aí tu estás falando que não necessariamente o restaurante é da rede hoteleira ou do proprietário do hotel. Vem alguém de fora, se estabelece ali e a partir Os dois modelos acontecem. Pode ser uma terceirização, alguém aluga quase o restaurante, mas não é essa a corrente primordial. A corrente primordial é o hotel traz um profissional, traz um chefe, parceiro que vai desenvolver um trabalho diferenciado usando o nome desse chefe e o nome do hotel. Certo. Então isso é bem comum, é uma tendência já há alguns anos. Os melhores, a gente fala assim, os melhores restaurantes do mundo tem que estar nos melhores hotéis do mundo. Não dá para tu chegar num hotel desse mega super e chegar lá e dizer assim, olha, eu queria isso, não tem, não dá, acabou. Não pode acontecer. Não. Bom, tem outra coisa também importante, que é o Airbnb. Todo mundo já ouviu falar, se você não ouviu falar, né? Aquele negócio que tu vai na internet, pesquisa lá onde é que você pode se hospedar, seja alugando uma casa, um apartamento, um quarto, né? Quando isso começou a pegar em maior volume, vai acabar com a rede hoteleira. Agora o hotel fica mais caro, ninguém mais vai querer ir para o hotel. Isso não aconteceu. Não, isso não aconteceu, mas é um fenômeno muito importante que ocorreu. Vamos recapitular, né? A gente está aqui do lado do litoral. Não sempre existiu imóvel para locação. Sim. Sempre tinha uma lá imobiliária, você ia lá, te levavam para ver. O Airbnb pegou essa experiência e digitalizou. E num primeiro momento ele começou exatamente isso. Olha, uma visão um pouco romântica. Olha, eu tenho uma casa toda arrumada, eu vou alugar um quarto da minha casa. Né? Isso foi evoluindo para ser uma plataforma que começou a se espalhar por todos os segmentos, inclusive
para prédios inteiros em que os apartamentos são destinados só locação. à locação, que a gente chama de locação de curta temporada. Né? Ela não é uma hospedagem, né? Ela é uma locação, o objeto é a locação de curta temporada. Bom, o que acontece? Que o Airbnb ele acabou criando um novo segmento, que é a locação de curta temporada em qualquer local, em ambientes urbanos, para turistas de lazer, para turistas de negócio, e isso se complementou à hotelaria. E o interessante é que compete com a hotelaria? Compete, claro, mas não igualmente em todos os segmentos. Eu vou dar um exemplo. Você vai para a Europa, né, com uma família grande, filhos, sogro, sogra. Se for ficar no hotel, você precisa pegar 3 apartamentos. Sim. Né? Você tem o café da manhã no hotel é caro. Se eu pego um apartamento, né, e alugo ele, eu posso fazer as refeições eu mesmo no apartamento, eu economizo e as pessoas ficam mais juntas. Então, dependendo do tipo de viagem, a locação pode fazer mais sentido do que um hotel e vice-versa. Porque tu mesmo disse que o número de viagens está aumentando. Cada vez mais. Né? Então, neste caso, você não está tirando do hotel, né, a vaga para ir para o Airbnb. Tem, além da rede hoteleira, também tem novos espaços que você pode utilizar via a Airbnb. E tem muita gente hoje comprando imóveis, né, para deixarem à disposição do Airbnb. Agora, quando a gente fala Airbnb, eu acho que a gente simplifica um pouco. Airbnb é que nem a Booking, que nem a Decolar. Ela é uma plataforma de venda de hospedagem. Você se inscreve lá para deixar... Então, na verdade, o Airbnb, a Booking, essas plataformas, elas pegam esses apartamentos ou casas que estão para locação de curta temporada e distribuem na internet. Sim. Né? Então, ele é um canal a mais de vendas para o setor de turismo e o Mercado Livre, em que alguém compra e alguém vende. Isso. Aluga, não é vende. Né? Então, o que a gente entende que a demanda existe, a demanda é crescente. Né? Os hotéis não conseguem atender essa demanda e em alguns segmentos essa demanda prefere um apartamento, prefere um imóvel maior, né? Vamos dizer, o espaço para o hotel que tem serviços, para o resort, para o hotel de luxo, para o hotel... por exemplo, eu vou a São Paulo para passar um dia, fazer reunião de negócio, eu não quero ficar num apartamento e me preocupar em chave e ver se tem café da manhã ou não. Eu vou ficar num bom hotel, eu vou fazer meus negócios e volto. Né? Então, tem viagem, tem espaço para todo mundo. Essa é a nossa visão. Claro, tem uma regulamentação. Né? Então, o Airbnb tem que seguir uma regulamentação. Airbnb. Imóveis de locação tem que seguir uma regulamentação, como tem que seguir hotelaria, e isso tem que ser organizado. Ok. A gente volta daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo. Afinal, em Joinville, como é que estão as coisas? Nós temos número de vagas, né, de leitos a menos, faltam hotéis em Joinville, ou tem coisa sobrando? Também vamos conversar sobre aquela questão, além que eu falei, dos hotéis automatizados, em relação à hotelaria que o Beto estava aqui falando, em que os funcionários cada vez estão sendo mais qualificados. Um instantinho só, já estamos voltando.